Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Eu quero tirar 2 versos desse salmo, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E o primeiro deles é o verso 8 de Salmo 90. O verso 8 diz assim: diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Amém? Então esse é até aqui a gente vê a grandeza do Senhor, que Ele é que formou o homem. 1000 anos para Deus é como um dia, né? Então nada pode intervir o nosso Deus. Mas quando nós chegamos aqui no verso 8, diante de Ti pusesse as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. E aí nós temos o verso 12 para complementar, dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sabe? Esse verso tem me chamado a atenção. Irmãos, antes de nós fazermos essa oração, pedir para o Senhor, dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos ter muita clareza do Senhor.
se realmente é isso que nós queremos, porque o Senhor vai fazer. Sabe o que é? E nós precisamos analisar esse versículo que é ensinar, ensina-nos, né? Ensinar. Vamos pegar aqui os nossos filhos, né? O filho nasce, chega à maturidade, chega a uma certa idade, nós vamos ensinar ele. Nós começamos a ensinar. Quando ele começa a engatinhar, nós já começamos primeiro a fazer engatinhar, fazer ele andar, né? Aí quando chega no ponto de ir para a escola, para ele montar o caráter dele, nós começamos a ensinar. E isso demanda tempo, demanda disciplina e demanda muito pulso firme nosso para ensinar os nossos filhos. Por que que nós ensinamos os nossos filhos? Para que eles tenham responsabilidade, para que eles possam sobre si ter algo, para que eles então assumam a responsabilidade que Deus, que é devido ao homem. A mulher, nós ensinamos ela, quando somos cristãos, a se portar como cristão. O filho, nós ensinamos a se portar como um varão que ama o Senhor, né? Então, agora vamos trazer para nós, diante de Deus, né? Dizendo assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio, isto é, muda o nosso coração, né? Então essa tem me chamado a atenção, né? E o verso 8 traz muito claramente o que está no nosso coração. Porque, irmãos, uma coisa nós não podemos esconder do Senhor, aquilo que está no nosso coração. Por quê? Porque nós lendo esse salmo, nós vamos chegar à seguinte conclusão: e aquilo que a palavra de Deus, e trazendo a memória que Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. É aquele que nos conhece, é aquele que sabe, certo? Então ele vai trabalhar em nós. Por quê? Porque as nossas iniquidades estão na sua frente, né? Os nossos pecados ocultos, nós podemos esconder do outro, do irmão, da esposa, do marido, dos filhos, mas não de Deus, porque Ele conhece tudo. Então, irmão, dentro desta oração, do verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias. É que eu quero andar um pouco. Por que as nossas vidas muitas vezes viram de cabeça para baixo, né? Por que nossas vidas muitas vezes a gente pensa: pô, mas para que tanta dificuldade? É porque um dia nós pedimos para o Senhor: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Aí o Senhor está expondo o nosso coração. O Senhor está trazendo à tona aquilo que está dentro do nosso coração. E Ele vai fazer isso, irmãos. Por isso que nós não vamos poder fugir daquilo que Deus tem para nós, né? Mas o Senhor vai trazer. E aí, para nós termos a clareza desse verso, pedir para que o Senhor nos ensine, nós precisamos sentar e analisar, para que nós não desistimos na carreira que Ele tem trazido para nós, né? Eu gostaria de chamar os irmãos para nós ir em Lucas capítulo de número 14. A partir do verso 25.
Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Então vamos parar aqui para nós analisar esse verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Lembre-se que nós falamos para o Senhor: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, né? E o Senhor, você quer vir, você quer ser meu discípulo, então você deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, né? E o que é nós tomarmos a nossa cruz? É tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor do nosso coração, né? E aí ele vai seguindo falando assim, no verso 28: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem o meio para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que ouvirem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando aí o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Então, partindo desse princípio, ensina-nos, Senhor. Nós precisamos analisar a seguinte forma: nós vendo aquele salmo, nós vimos quem era o Senhor, né? Aquele que fez os céus, a terra, aquele que 1000 anos é como o dia de ontem, né? Tudo aquele poder, tudo aquilo, a onisciência, a onipresença, né? Aí ele vai, nós pedir para eles: ensina-nos. Será que ele não vai mover tudo que há em nós? Tudo que há no nosso coração? Por isso que tem essa palavra, o Senhor Jesus aqui diz: você deve calcular, você deve pensar um pouco e ver se realmente é isso que você quer. Porque a vida cristã, para você vir após mim, você deve negar-se tudo. Não é negar alguma parte da sua vida. Você vai ter que negar tudo, né? Então você sente e calcule. Veja se realmente você está disposto a fazer isso, ou você quer só ter um nome de cristão, ou você quer só ter um status, você quer ir na comunidade por causa da sua consciência, por desencargo de consciência. Agora, se você quiser mesmo, e você calcule então, e aí decida. Porque se você quiser que eu te ensine, eu vou te ensinar, certo? Eu vou tirar tudo aquilo que está no teu coração, para que então a minha graça, o meu amor, possa suprir tudo aquilo que você necessita. Então, nós, quando a gente pensa em ir para o Senhor, e nós precisamos calcular muito bem se realmente é isso que nós queremos, porque o Senhor não vai trabalhar conosco em meio termo. O Senhor não vai levar nós a metade eu sou do Senhor e metade eu sou do mundo. Não, o Senhor quer nós por inteiro,
né? Ele quer nós por inteiro. Nunca nós vamos poder ter uma vida cristã sadia amando o mundo, com algumas coisas do mundo, misturado com o mundo. Não, o Senhor quer nós por inteiro. Por isso que o verso 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Não pode ter uma vida comigo. Por quê? Porque está dividido, né? Então, quando nós formos pedir para o Senhor, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que o nosso coração, para que nós alcancemos um coração sábio, um coração que te ama, um coração voltado para ti, um coração que só pensa em te servir, né? E isso vai trazer, isso o Senhor vai fazer. E aí, será que nós aguentamos? Essa é a pergunta, para que nós possamos responder para o Senhor, porque até isso, se nós dizer, Senhor, eu quero, até esse suporte o Senhor nos dará, mas nós precisamos calcular, porque vai ter sofrimento. Para ensinar, vai ter sofrimento, né? Nós temos a vida de Cristo, mas nós não temos o caráter de Cristo, né? A vida de Cristo vive em nós, cada um de nós. Agora o Senhor precisa formar o caráter. Como é que se forma caráter? Vida mais disciplina. Vida, disciplina. O resultado desses dois combinado, o caráter, né? Então ganhamos a vida de Cristo. A graça de Deus providenciou isso para nós. Agora o que Ele vai pedir para nós, né? Ele vai nos ensinar, vai nos disciplinar. Para quê? Para que o caráter dele seja formado em nós, né? E para isso nós precisamos dizer, Senhor, desce a peia, né? Lembre-se lá que naqueles seis elementos de 1 Coríntios, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, né? Então são 6 elementos e todos eles vão ser provados pelo fogo, né? Então os 3 primeiros ali vão permanecer. Por quê? Porque quanto mais fogo, mais puro eles ficam. Agora os outros, quanto mais fogo, mais desaparece, né? Então é nessa forma que nós vamos ser trabalhados e instruídos pelo nosso Senhor, né? Vamos mais um pouquinho. Então aqui fica muito claro para nós que se nós pedirmos para o Senhor e nós calculamos todos a nossa vida aos pés dele, dizendo, Senhor, eu quero dar esse passo, o Senhor vai fazer, né? Por quê? Porque aí ele vai realmente mostrar para nós a beleza e a grandeza do nosso Senhor. Salmos de número 37. Salmo de número 37. Nos fala assim o verso 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor
e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? São 3 verbos, 4 aliás. No verso 3, confia. No verso 4, agrada-te. No verso 5, entrega. E no verso 7, descansa. Né? Confia no Senhor e faz o bem. E habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, esse é ouvir a palavra e dizer: Senhor, eu confio, eu quero, né? É dar esse passo de fé no meio de todos os malfeitores que tem nesse mundo. Senhor, eu quero confiar no Senhor. Aí o verso 4 vem dizendo assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nós der esse outro passo, primeiro nós confiamos, né? Conhecemos, confiamos e nos agradamos. Por que que nós nos agradamos? Porque nós nos alimentamos, nós vivemos nessa terra, nós nos alimentamos do nosso Senhor, da própria verdade que Ele traz. Então nós nos agradamos dEle. Aí quando nós nos agradamos dEle, parece que esse verso, o final desse verso, a religião hoje usa muito para dizer: está vendo? O Senhor quer que Ele tem obrigação de satisfazer o desejo do teu coração. Mas esquece de ler o primeiro, o verso 3, o verso anterior. Confia no Senhor e faz o bem, alimenta-te, e habita na terra e alimenta-te da verdade. O que é alimentar-se da verdade? É viver pela palavra de Deus, né? Jesus disse: eu sou o alimento que vocês precisam, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então alimentar-se da verdade é conhecer o Senhor e se agradar dele. Aí quando nós nos agradamos dele, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. E qual é o desejo do nosso coração? Se nós já confiamos e nós nos agradamos dele, é satisfazer a vontade dele. É orar pelos interesses do Senhor. É viver pela vontade do Senhor nessa vida, não é? Mas aí tem o verso 5, que dá um passo a mais. Ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, né? Aí veja o verso 6, que interessante: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol ao meio-dia. O que significa isso, irmãos? É o Senhor expondo nós. Nós temos justiça, mas aqui diz: fará sobressair a tua justiça. Para quê? Para nos mostrar que em nós, aquilo que nós achávamos que nós éramos, nós não somos. Fará sobressair a tua justiça. Não é a justiça que nós herdamos, é a justiça de Cristo. Mas aqui está falando da tua justiça, quer dizer, vai expor, né? Quando nós nos entregamos realmente ao Senhor, Ele vai começar a limpar a nossa autojustiça, como Ele fez com Jó. Jó não era um cara justo aos seus próprios olhos, e o que o Senhor fez? Expôs Jó. Assim o Senhor vai fazer conosco.
fará sobressair a tua justiça, né? Achando que como o sol, quer dizer, nada em nós vai ficar oculto, nada. Tudo aquilo que nós achamos que é nosso, que é justo para nós, o Senhor vai expor como o sol ao meio-dia. E o direito que nós achamos como o sol ao meio-dia, né? Então o Senhor vai expor nós, para quê? Para mostrar que em nós não há justiça, que nós achávamos que tínhamos, não há, e nós achávamos que tinha muito direito, também não haverá, né? Então o Senhor vai nos expor para quê? Para que nós possamos descansar só nele, né? Descansa no Senhor, o verso 7, descansa no Senhor e espera nele, e não te irites por causa do homem que prospera em seu caminho. Descansa no Senhor e não olhe para o mundo, não olhe para esse mundo que está perdido, porque você foi limpado, você foi comprado, agora você não se pertence mais, então eu vou limpar você, assim diz o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos compreender esses 4 passos: confia, entrega, confia, agrada-te, entrega e descansa, né? Quantos de nós temos entregado para o Senhor, temos confiado no Senhor, temos até nos agradado no Senhor, mas nós não temos descansado no Senhor, né? Enquanto nós não descansar, o Senhor não vai fazer, porque Ele espera que nós entregamos para Ele, confiemos nele e sabendo que é Ele quem vai fazer. Aí haverá um trabalhar do Senhor, né? Então Ele vai tirar aquilo que tem que ser tirado, e para tirar dói, para tirar os nossos desejos dói, para o Senhor falar para nós que nós devemos de deixar algumas coisas que nós amamos, nós não queremos, mas Ele diz: você não quer, então é assim que vai ser, né? Então a vida com o Senhor vai ser uma vida de se entregar para Ele e deixar Ele trabalhar, né? Confiar nele, e precisa haver esse descanso, porque se não houver esse descanso, é a mesma coisa nós com os nossos filhos, né? Como é difícil. A gente vê os nossos filhos muitas vezes fazendo algo errado e você vai lá e corrige. Aí nós confiamos os nossos filhos para o Senhor, mas quanta agitação no nosso coração, em nós querer ir lá, mas ele está indo para o lado esquerdo, Senhor, e o Senhor diz: meu filho, você não entregou ele para mim, você deve descansar, que eu tenho que levar ele até o fim dele mesmo. Quando a gente descansa no Senhor, o Senhor vai lá e faz, né? Então precisamos compreender que confiar e entregar e agradar e por fim descansar, deixar o Senhor fazer, né? Então Ele vai fazer. E por último, Salmos de número 119, é para nós que realmente aceitamos a disciplina do Senhor,
e pedimos para Ele que Ele nos oriente em 119, a partir do verso 33. Senhor, nós com o coração rendido ao Senhor, pedindo para que Ele realmente trabalhe em nós. E essa porção vai nos falar assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim, né? Então que beleza, ó, Senhor, me ensina. Por quê? Porque nós já analisamos a nossa vida, nós já sentamos e calculamos que é o Senhor que nós queremos, que empecilho nenhum vai nos separar do Senhor. Então nós podemos fazer essa oração ao Senhor, dizendo: Senhor, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, o caminho da tua lei, o caminho da tua vontade, e os seguirei até o fim, né? Aí no verso 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém? Então aqui está uma oração de alguém que avaliou a sua vida, de alguém que realmente pede ao Senhor que Ele faça, porque você vê que todos os versos aqui, primeiro, nós sempre colocando o Senhor. Ensina-me, dá-me entendimento, guia-me, Senhor, inclina-me o coração, desvia os meus olhos, confirma ao teu servo, afasta de mim o opróbrio, afasta de mim a vergonha. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça, né? Então não há oração que resista ao coração do Senhor quando se faz uma oração como essa, derramando o coração aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, é só o Senhor para me conduzir, né? Vendo a soberania do Senhor e vendo que só Ele é quem pode nos guiar, vendo que só Ele é quem pode nos levar a ter uma vida com o Senhor, né? Eu falei que era o último, mas vamos mais um texto de Provérbios 16. Vamos ler alguns textos aqui de Provérbios. Provérbios 16, o verso 1 fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? Então não adianta nós fazermos planos se não estiver de acordo com a vontade do Senhor. O verso 3:
Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confiar ao Senhor as nossas obras, Senhor, aqui está a minha vontade, aqui está aquilo que eu desejo, para que o Senhor então estabeleça os desígnios, a vontade dEle, para aquilo que está dentro do meu coração. E o verso 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? E aqui está muitas vezes a nossa perdição, porque o nosso coração, como ele é enganoso, ele nos leva a algumas situações, por alguns caminhos que não são os adequados. Mas graças a Deus que nesse caminho, o Senhor é quem dirige os passos, né? Nosso coração, nós fazemos um caminho e queremos seguir por ele, mas quem dirige os nossos passos nessa caminhada é o Senhor. Se o nosso coração está lá, muitas vezes o Senhor nos leva para outro canto. Por quê? Porque é Ele quem dirige os nossos passos. Então precisamos compreender isso, irmãos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então tudo, irmãos, precisamos nos voltar ao Senhor, realmente com o nosso coração, com a nossa boca no pó, e dizendo: Senhor, ajuda-nos, né? Porque só Ele pode nos ajudar nessa caminhada. E Ele vai fazer, irmãos. Ele vai, muitas vezes, pela nossa teimosia, né? Pela nossa altivez, pelo nosso amor a esse mundo, Ele vai levar nós a alguns caminhos difíceis. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter bom ânimo, né? Ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci. Vocês já entraram para o time dos vencedores. Que essa palavra realmente trabalha em nós, e nós tenhamos diante do Senhor, nós possamos dar esse passo de fé, dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Mas com um objetivo, para que alcancemos um coração sábio, né? O que é um coração sábio? Um coração temente ao Senhor, um coração que tem prazer no Senhor, um coração que não olha mais para os seus próprios interesses, mas olha para os interesses do Senhor, né? E como nosso irmão tem falado muito, a volta do nosso Senhor está próxima, né? E tudo aponta para isso. Então que o Senhor nos ajude a fazermos essa oração, irmãos. Que o Senhor nos ensine, né? E quando nós pedir para o Senhor nos ensinar, Ele vai nos ensinar, né? Ele não vai ter dó de nós, não. Mas uma coisa é certa: a pessoa de Cristo vai ser formada em nós. E é isso que está no coração de Deus, né? Amém?